O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia. Você cantando. Eterna a sua misericórdia, eterna é a sua. Meus irmãos e minhas irmãs, você que está em casa também, que está acompanhando todo esse acampamento PHN, eterna é a misericórdia de Deus por você. Se nós temos a oportunidade, mais uma chance que Deus nos dá, é porque a sua misericórdia é eterna. Por mim e por você. É só olhar para a nossa vida. O quanto já erramos, o quanto já fracassamos, e a misericórdia de Deus é infinita por nós. Quando mandaram a programação do PHN, já há umas semanas, para mim, e eu vi que eu estava na missa do sábado, eu nem, antes de olhar a liturgia, eu já pensei, não, sábado a igreja dedica a Nossa Senhora, eu vou fazer a missa votiva a Nossa Senhora. Nem tinha olhado para a liturgia, mas já tinha pensado, vou falar sobre ela. É muito bom falar sobre Nossa Senhora. É muito fácil falar sobre aquela que foi a porta de entrada da nossa salvação. Mas aí, alguns dias depois, eu fui olhar a liturgia para preparar, e eu vi que tinha uma memória obrigatória, né? A igreja, quando coloca uma memória obrigatória, o nome já diz, é para ser celebrada. Eu disse, nossa, mas é um mártir. Nossa Senhora não foi mártir, nem dá para usar o branco, né? Tem que usar o vermelho. E daí essa semana, na quarta-feira, Padre José Augusto veio e me deu um livro, que falava da história de toda a evangelização dos jesuítas, que foram, como a oração inicial falou, o mártir de hoje é um jesuíta, e como diz, foram os primeiros a plantarem a semente nessa terra de Santa Cruz, no Brasil. E quando eu fui ver e fazer a comparação, eu disse, nossa, o padre me deu um livro dos jesuítas, das primeiras evangelizações da história. E quando eu olhei que era um mártir da Companhia de Jesus, jesuíta, eu corri no livro, que eu digo deve ter o relato do seu martírio. E foi dito certo, né? Na quarta-feira começou o PHN, foi na quarta-feira que ele me deu esse livro. Quando eu vi, eu digo, é isso. E quando eu li os detalhes, eu digo, é tudo providência de Deus. É providência de Deus tudo o que aconteceu. Celebrar esse martírio no sábado, no acampamento de PHN.
Os jesuítas foram desbravadores do Evangelho. Quantos mártires tem deles? Eles iam evangelizar para as terras distantes, e quando eles saíam lá da Europa, para vir aqui nas Américas, eles já se despediam, porque eles não sabiam se voltariam com vida. Veja que no Evangelho, logo no início do Evangelho, diz que os fariseus tramavam para matar Jesus. Só que Jesus nem ligou para isso. A segunda estrofe do Evangelho, o segundo versículo, fala: Jesus saiu e foi curar as multidões, foi salvar as multidões. Porque o principal objetivo de Jesus, a primeira coisa, ele ia anunciar. Ele anunciava o Evangelho, e quando anunciava o Evangelho, as curas, os milagres, os prodígios aconteciam. E esses mártires, esses homens de Deus, já saíam das suas terras se despedindo porque não sabiam se voltavam. Primeiro porque navegar nos oceanos, com aquelas embarcações antigas, poderiam naufragar. E depois pela a perseguição. Existia perseguição já. E nós vamos ver. Daí aquela frustração que eu pensei, eu queria falar sobre Nossa Senhora, eu digo, vou falar sobre o mártir. Tudo se juntou. Veja o relato. Alguns pontos que não vou ler todo. A missão do Brasil tinha feito admiráveis progressos. Apenas, apesar de todos os esforços dos ministros de Calvino para combater a doce influência dos jesuítas. Naquela época, os calvinistas, os protestantes calvinistas, estavam decididos a não deixar que os jesuítas implantassem o Evangelho nas terras, nas nossas terras, na terra de Santa Cruz. E daí, Padre Inácio de Azevedo, que é um dos mártires de hoje, ele já tinha vindo nessas terras, já tinha verificado e andado pelas casas onde os jesuítas estavam com missões, nas Américas aqui. E veja o que diz o relato. O Padre Inácio de Azevedo, depois de ter visitado todas as casas da companhia nessas regiões, voltou à Europa, Portugal, onde despertou um zelo ardente entre os jovens padres portugueses. Olha, aqui quando eu parei nisso aqui, ele veio, começou a evangelizar aqui, voltou com um ardente desejo e zelo. E ao voltar para as terras, ele despertou o zelo ardente nos jovens sacerdotes, naqueles que queriam ser sacerdotes e estavam iniciando, os seminaristas. E eles ficaram tomados de um zelo, de um ardor pela evangelização. E daí ele foi para Roma, falou com o seu superior, foi diante do Papa, falou tudo o que tinha acontecido nessas terras, e o Papa e o seu superior deram todo o impulso para que ele voltasse. E todos aqueles que ficaram inflamados de um zelo, de um desejo por entregar a sua vida, foram. Com ele foram 70 jovens. Veja que tudo, e aqui sempre fala, eram jovens. Nós estamos num acampamento de jovens, PHN, a Juventude PHN. E com ele foram 70 jovens. 70 jovens. Aqui eu dou uma pausa. Há 4 meses atrás eu fui para os Estados Unidos numa missão. Cheguei há 2 semanas atrás. E lá eu me deparei com muitas realidades dos jovens, né? Aqui nós ainda estamos, entre aspas, num oásis de evangelização. Lá, a situação de um país que já vive uma liberalidade de tantas coisas, de ideologias, de liberações, de drogas, de tudo mais. E eu me deparei com essa realidade, que já tinha ido outras vezes,
mas que está mais ainda. E daí, lá próximo onde nós estamos na paróquia, a comunidade Canção Nova está lá, muitas igrejas sendo abandonadas, católicas, sendo fechadas mesmo, e vendidas, desacralizadas, porque eu passava e digo, essa igreja é católica? Aí falava, não, era católica, não é mais. Muitas igrejas, só na arquidiocese onde estávamos, mais de 60 igrejas católicas fechadas, vendidas. E aquilo me incomodava, e o Senhor, quando eu cheguei em casa, no quarto, o Senhor falava, vai e reconstrói a minha igreja. Aquilo que falou a São Francisco, ficava pulsando, vai e reconstrói. E na oração eu ficava perguntando ao Senhor, e o Senhor falava, geração PHN. É preciso se levantar uma geração santa, uma geração PHN. E Ele mostrava a receita, está aqui. Veja, nós estamos celebrando mártires que vieram evangelizar aqui no Brasil. E quando eu estava lá, o Senhor falava forte, essa geração, esse exército, precisa ser levantado lá. E de lá expandir, porque como eu disse, lá nos Estados Unidos, a liberalidade, tantas coisas, a gente sabe da realidade da Europa, igrejas sendo fechadas, tantas coisas sendo aprovadas. E o Senhor falava, é aqui. E eu lembrava, nós temos a receita. Nós temos a receita, o Padre Jonas já pregou isso há muito tempo. E nós estamos levando PHN, por hoje não. E continuando o relato, eles entraram, Inácio de Azevedo, mais 39 jesuítas entraram numa barca, num navio, e os outros 30 entraram em outra. No meio do caminho, houve uma tempestade, os dois barcos se separaram, e nisso haviam 5 navios dos calvinistas, que não queriam que os jesuítas entrassem nessas terras para evangelizar. E daí o capitão do barco, onde estava Inácio de Azevedo, ficou desesperado, e ele chegou até o padre Inácio de Azevedo e disse, meu padre, vós sois muitos e nem todos os vossos jovens têm ordens. Permita que os que não estão ordenados tomem parte no combate, porque haverá um combate aqui. Porque os perseguidores virão contra a nossa vida. E aí Padre Inácio diz, mas bem vedes que nossos jovens, chamados ao ministério de paz, são inábeis para a guerra, e vos seriam totalmente inúteis. Melhores serviços vos farão orando por todos vós e cuidando dos feridos. Meus irmãos, a nossa guerra, a nossa batalha, não é contra homens de carne e sangue. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. E contra essa batalha espiritual, nós devemos usar armas espirituais. O Padre Inácio fala aqui, eles serão melhores orando por vós do que combatendo na batalha. Nisso, os perseguidores chegaram com os barcos, invadiram o navio onde estava Inácio de Azevedo e os companheiros jesuítas. E é interessante que eles começaram a martirizar, a matar. E nisso o Padre Inácio se levanta, fica de pé e ele ergue algo na sua mão. Lembra que eu falei, que eu pensei em falar de Nossa Senhora? Quando eu vi no relato esse detalhe, ele se levantou com um quadro de Nossa Senhora, da Virgem Santíssima, para fortalecer a fé daqueles que estavam sendo martirizados. Como ele disse, nós não vamos entrar na batalha, nós vamos orar. E ele levantando aquele quadro de Nossa Senhora, eles eram martirizados e eles rezando, sendo martirizados. E olha as palavras do Padre Inácio quando começaram a ir contra ele.
Os anjos e os homens são testemunhas de que eu morro pela defesa da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Os anjos e os homens são testemunhas de que eu morro em defesa da fé. Com o quadro de Nossa Senhora em suas mãos. A bem-aventurada. A geração da bem-aventurada. Como eu disse, é providência divina que nesse sábado do PHN temos uma memória tão significativa. Os perseguidores falavam, aos jesuítas, nada de quartel. Eles não queriam prendê-los. Eles disseram, vamos matá-los todos. Eles vão para o Brasil derramar a semente das falsas doutrinas. Acabemos com eles então. E mataram todos. 49. O padre, mas todos aqueles jovens que estavam ardentes de desejo de anunciar o Evangelho, de proclamar o Cristo. Jovens mártires que morreram nos nossos territórios, precisamente no nosso Oceano Atlântico, e que vinham aqui para plantar ainda mais a semente do Evangelho. Sedentos, tomados de um zelo ardente. Meus irmãos e minhas irmãs, jovens PHNs, só consegue passar pelo martírio, e aqui eu não só digo do martírio de sangue como eles passaram, mas do martírio do dia a dia, da luta que nós travamos contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás. Somente aqueles que estiverem tomados de um ardente desejo de santidade. Somente aqueles que deixaram o Senhor seu centro. Ninguém diante do martírio consegue passar pelaquele sofrimento sem que a graça do alto já foi tomando por inteiro o seu coração, a sua alma. Aqueles jovens, Inácio de Azevedo tinha 44 anos quando morreu. Era um pouco mais jovem do que os outros eram todos jovens. Mas estavam tomados da força do alto. Como outro mártir, Paulo, apóstolo, disse um dia, tomado de desejo, de ardente desejo pelo Senhor, inteiramente do Senhor, ele disse, próximo ao seu martírio, combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé, agora está reservado a coroa da glória. Combati o bom combate, guardei a fé, terminei a minha carreira. Próximo do seu martírio, Paulo, apóstolo, estava totalmente entregue ao Senhor. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo dizendo, somente alguém que deixou Jesus seu centro tem uma total liberdade diante da precipitação da morte. Morrer é lucro. E se eu viver, eu viverei para o Cristo, para anunciar o Cristo, porque dentro dele havia um desejo enorme dentro de Paulo. Juventude PHN, somente os santos possuirão o céu, somente os santos possuirão o céu. E a boa nova, que o Padre Jonas escreveu no livro Geração PHN, e que nós sabemos, o próprio Cristo falou, sede santos, como eu sou santo, sede perfeitos como meu Pai é perfeito. O Padre Jonas reforça no livro, dizendo que a santidade é para todos. A santidade é para mim, a santidade é para você. A santidade é para vocês, seminaristas, para os sacerdotes, para os leigos consagrados, para você, meu irmão e minha irmã. É para todos, santidade é para você. Mas existe algo que nós devemos fazer. Mateus 11:12. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que conquistam. São os violentos que conquistam. O que ele fala aqui de violência não é a violência como nós estamos acostumados, dos violentos do mundo. Os violentos que conquistarão o reino dos céus são aqueles que são violentos na busca da santidade, dia após dia. Por hoje eu vou ser santo, por hoje eu não vou mais pecar. São os violentos que lutam contra o pecado.
São os violentos que lutam contra essa concupiscência que está aqui dentro, que a todo momento combate, ao mesmo tempo o ardor pelo Senhor, a concupiscência arde pelo pecado aqui dentro também. É a luta desses contrários que existe dentro de nós, mas que o que precisa prevalecer é a violência na santidade, a violência contra o pecado que está enraizado em nós, a violência contra a mundaneidade, a violência contra as tentações de Satanás, a violência contra as tentações, contra os apetites carnais. Somente aqueles que são violentos dessa forma herdarão o reino dos céus. E lá em Hebreus 12:4, ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. A igreja se reveste de vermelho porque é o sangue dos mártires. Hoje, o sangue do Padre Inácio, do bem-aventurado Padre Inácio de Azevedo e os 39 jesuítas. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Meu irmão e minha irmã, como é que está a tua luta? Como é que está essa violência na luta contra o pecado? Você tem resistido? Tem resistido até o sangue na luta contra o pecado? Ou o pecado tem, na primeira tentação você já tem caído? Na primeira coisa que você vê sobre os teus olhos, à frente dos teus olhos, você já cai. Jovem PHN, a primeira mulher que passa na tua frente, você já caiu no pecado. Já concebeu o pecado na sua mente, depois foi para o coração, depois e aí a casa caiu. Eu falo do homem para a mulher, mas a mulher para com o homem também, e tantos outros. O pecado entra pelos nossos olhos. Como nós temos resistido? Nos primeiros séculos dizia que o sangue dos mártires era semente para gerar novos cristãos. Calma que não precisa derramar o seu sangue como eles fizeram. Martírio é dom de Deus. E Deus concede àqueles que Ele quer conceder na hora certa, no momento certo. Se vier a perseguição, Deus, se nós persistirmos nele, Ele vai nos dar a graça de passar também por isso. Mas se as pessoas verem, olharem para nós e ver que nós estamos sangrando na luta contra o pecado, sangrando entre aspas aqui, lembre-se, lutando contra o pecado, dia após dia, com todas as nossas forças, e quando faltarem nossas forças, vem a força do alto que age. Se as pessoas olharem para nós e perceberem essa luta, as pessoas vão se converter. Se damos a vida para Deus, se buscamos fugir continuamente do pecado, se deixamos para trás a vida velha, e assim como Paulo falava, eu tenho como lixo o que para trás eu deixei. Se na nossa vida as pessoas vão vendo esses sinais, nós vamos sendo sementes de uma nova geração, de homens novos e de mulheres novas. E o sangue, entre aspas, da nossa luta contra o pecado, vai gerar uma geração PHN, uma geração de santidade. Seremos semente de novos cristãos, de uma nova geração, de homens novos, de mulheres novas. Despertaremos, nós padres, se vivermos continuamente a luta, a santidade, despertaremos a santidade nos jovens que querem ser padres, ou naqueles que ainda não tinham pensado, e a partir da santidade dos ministros, eles tiverem o desejo ardente de também serem padres. Jovens, não só os padres, mas se vocês forem santos nos relacionamentos de namoro, os jovens vão olhar e vão ter desejo também de viver como vocês vivem, se viverem namoros santos. Durante todo esse dia, as pregações do Frei Gilson, também do Juninho Cassimiro, foram todas voltadas para a castidade. Depois vocês podem ver lá no Canção Nova Play, o Frei Gilson colocou um itinerário
na luta contra a castidade. O que nós podemos fazer, o que você, jovem PHN, pode seguir para viver a santidade. O Juninho Casimiro falou da santidade na família, no matrimônio, no namoro. Jovem, depois vai e faça um apanhado dessas palestras e siga. Somos sementes para gerar uma geração PHN, que diz não ao pecado e diz sim à santidade. Padre Jonas falava continuamente, ou santos ou nada. Ou nós somos santos, como eu disse, só entra no céu santo. A santidade é o ingresso para o céu. Ou nós somos santos, ou não somos nada mais. Ou somos santos, ou perderemos a eternidade. Mas eu volto a repetir, a santidade é para todos, é para você. Eu e você, nós podemos ser santos. Padre Jonas, escrevendo no livro Geração PHN, ele fala: eu sei que estamos nadando contra a correnteza. É como o fenômeno da piracema, quando os peixes sobem contra a correnteza para fazer a desova lá nas nascentes. Não sei se vocês já viram, mas só olhar lá no Google tem. Os peixes, a correnteza vindo forte, os peixes contra a correnteza, porque eles vão desovar lá nas nascentes. A subida é difícil, pois eles se deparam com pedras no percurso, se machucam, sangram, mas não param. É preciso subir. Veja, a subida é difícil, se deparam com pedras, se machucam, sangram. Veja, ainda não resististes até o sangue. Padre Jonas falando, muitas vezes vamos sangrar na luta. É preciso subir. Como o Peter, na música, que é tema do EP, que ele lançou no show, a nossa meta é vertical. A nossa meta é as alturas. Parafraseando São Paulo, dizendo buscai as coisas do alto, o Peter falou, a nossa meta é vertical. Olha lá, né Peter? Parafraseei aqui, dei significado, não sei se era esse, mas buscai as coisas do alto. A nossa meta é o céu. E o Padre Jonas fala, somos assim, somos como os peixes na piracema. Nessa subida damos saltos para chegar lá. Muitas vezes erramos, muitas vezes vamos errar, mas tentamos de novo até conseguir. É a luta pelos sacramentos. O sacramento da confissão caiu, mas já se arrepende, busca o sacerdote, confessa os pecados arrependidos, volta de novo à graça. Vamos sangrar na subida, mas não estamos destinados a morrer na praia, na baixaria deste mundo, Padre Jonas falando. Os que não lutam e deixam-se levar pela correnteza, morrem e geram morte. Aqueles que se deixam levar pela correnteza do mundo, morrem e gera morte. E nisso eu quero enfatizar, quando nós adentramos numa vida de pecado, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Nós não só levamos a nossa alma à morte, mas nós levamos outras pessoas à morte também. Lembra quando o Senhor fala do escândalo? Não cometam escândalo. Não levem os meus pequeninos ao erro. Quando nós pecamos, o nosso pecado se torna público, gera escândalo. E o escândalo leva outras pessoas à morte. Quando nós nos deixamos levar pela correnteza do mundo, nós morremos e levamos outros à morte. Meu irmão e minha irmã, se você tem destruído a tua vida, tem deixado levar pela correnteza do mundo, o Senhor te dá uma chance de refazer tudo. Basta você permitir. Será um processo que não será de uma hora para outra, mas é preciso uma decisão. Na palestra de manhã, o Juninho Casimiro falava isso. A castidade é preciso uma decisão de vida. Dizer, eu quero viver a castidade, sabendo que a graça vem do alto, que é dom de Deus, mas é preciso decidir-se. A nossa decisão vai
gerar o início do caminho de santidade. Nós temos visto muitos jovens que às vezes, fazem consagração até a Nossa Senhora. Eu venho falando de Nossa Senhora, do Padre Inácio, que levantou ali no momento mais difícil o quadro de Nossa Senhora. E muitas vezes nós vemos jovens fazendo consagração a Nossa Senhora, mas a vida é totalmente diferente. Não vivem uma vida na pureza, na castidade. Se faz uma consagração a Deus, viva conforme um consagrado. Viva conforme um consagrado, viva como santo. Se carrega o sinal da consagração. E nós nem precisaríamos, porque o Senhor já nos escolheu, já nos consagrou, nos elegeu. Mas aquele que busca ainda uma consagração, viver uma vocação ainda mais entregue ao Senhor, viva conforme a tua consagração. Seja sinal de pureza. Mostre que é possível para os jovens viverem uma consagração na juventude. Mostre para os seus amigos, suas amigas, que é possível viver a pureza, que ainda nos nossos tempos, jovens, é possível viver uma virgindade consagrada ao Senhor. É possível viver a virgindade no namoro e segurando até o casamento. É possível viver a castidade nos nossos tempos. Não deixe ser levado pela correnteza do mundo que diz que não, que diz para vivermos no mais ou menos. Não deixe. O viver o PHN é configurar-se ao Cristo que é perseguido. Se Ele foi perseguido, nós seremos. Como eu disse no Evangelho, inicia o Senhor sendo perseguido. O Senhor sendo perseguido. Viver o PHN é configurar-se ao Cristo que lutou. O Cristo que nadou contra a correnteza, contra as ideias daquela época. Hoje nós precisamos continuar remando contra a correnteza, sofrendo às vezes no Calvário, mas sabendo que Deus tem um projeto de salvação. Mas sabendo, meus irmãos, que nós somos fracos, frágeis, e o inimigo sabendo disso, ele quer que nós fiquemos no mais ou menos. Aqui eu lembro de Dom Bosco. Dom Bosco, uma vez, ele escrevia cartas para os seus jovens, para que eles não caíssem na tentação do demônio, que a todo momento o demônio nos tenta. E uma das tentações que ele falava para os jovens, que o demônio fazia, era que o demônio falava para eles. O demônio não se opunha à conversão deles. Claro que o demônio, ele é contra a nossa conversão, mas ele é enganador. E ele dizia: não, vocês vão se converter depois. E ele enganava os jovens. Era a tentação que Dom Bosco falava, alertando para os jovens, dizendo: o demônio vai falar isso, que vocês terão uma vida longa pela frente, e não precisa converter agora, mas se convertam lá na velhice. E nós sabemos, meus irmãos, e era o que Dom Bosco falava, alertando os jovens, quem disse que nós sabemos quando a nossa vida vai durar? A nossa vida é no estalar de dedos, nós podemos morrer. Essa pandemia veio mostrar ainda mais. Um dos que recebiam a carta de Dom Bosco era um jovenzinho chamado Domingos Sávio, que sabe quantos anos ele viveu? 14 anos. Veja, se ele pensasse em deixar para se converter lá na sua velhice, ele se perderia. 14 anos de vida. E era aquele que dizia: antes morrer do que pecar. Eu prefiro morrer do que pecar. Eu quero a santidade. E daí Dom Bosco falava para eles. Segunda coisa, primeira coisa, não sabemos até quando a nossa vida vai durar. Segundo, que se nós, já na adolescência, vivermos uma vida entregue aos pecados, aos vícios, escravizado numa vida de pecado, nós seremos adultos escravos. E na velhice será muito difícil largar esses vícios que foi sendo alimentados durante toda a vida.
Por isso, jovens, de todas as idades aqui, hoje é o dia da tua conversão, da nossa conversão. Por hoje, não. Amanhã é outro dia, amanhã será outro dia, mas o dia da salvação é hoje, o dia para tomar a decisão é hoje, porque nós somos vitoriosos, não somos derrotados. O sinal da juventude PHN, o primeiro é a cruz de Cristo, e na cruz, nós sabemos que é um sinal de vitória, mas nós sabemos que para os outros é loucura, é escândalo. Para os dessa geração, nem tem significado para eles, mas ali é o sinal da juventude PHN, que luta, que vai até o Calvário junto com Cristo. Por providência, ali Nossa Senhora a Pietá, a Nossa Senhora da Piedade, que está com Jesus no colo, no Calvário. Como eu disse, e Padre Jonas fala aqui, nós precisamos muitas vezes sofrer para alcançarmos a santidade, lutar até o sangue na luta contra o pecado. Os mártires, quando eles são martirizados, ali eles estão como se fosse no Calvário, sofrendo também com o Cristo. Só que esse sofrimento, meus irmãos, para nós que somos de Cristo, não é um sofrimento que gera tristeza, mas é um sofrimento que gera vitória, alegria. Nós somos vitoriosos. O inimigo não pode ter mais poder sobre nós. E esse PHN de 2021 está sendo uma convocação, um alistamento de um exército que vai surgir, um exército de homens e mulheres que decidiram lutar contra o pecado e assumir a santidade. Um exército que levanta a bandeira: por hoje não vou mais pecar. A bandeira da santidade. A primeira versão do livro que Padre Jonas lançou é um braço levantando a bandeira do PHN. Nós precisamos levantar novamente essa bandeira. Um exército, assim como Inácio de Azevedo foi com um exército de jovens para evangelizar aqui as nossas terras, precisa surgir um exército, uma geração de jovens adultos, de jovens idosos, que buscam viver a santidade, para nós mostrarmos ao mundo o sinal da salvação, que é Jesus. Feche os teus olhos, meus irmãos e minhas irmãs. Jovem, como está a tua vida? Como você tem lutado? Como você tem lutado pela busca da santidade? Como você tem buscado, meu irmão e minha irmã? O Senhor disse que nós não podemos mais ser escravos, porque nós somos homens livres. O Senhor já nos libertou de uma vez por todas na cruz. Olhavam para a cruz e diziam que era loucura, escândalo. Olhavam para a imagem daquela mulher segurando o seu filho morto, sinal de fracasso para eles, mas para nós era sinal de vitória. Para Nossa Senhora, que estava com seu filho nos braços, era sinal de vitória. Ela tinha um olhar de esperança, porque ela sabia que ali não era o fim. E nós sabemos que todo sofrimento que sofrermos aqui nesse mundo não é fim, mas é passagem. Nós sabemos que para alcançarmos a vitória, precisamos passar pela cruz, como os mártires passaram, os mártires da nossa igreja que derramaram o seu sangue. E nós também precisamos nos configurar ao Cristo, que foi perseguido, e que Ele disse: se eu fui perseguido, vós também sereis. Mas o Senhor te chama e diz: vem e segue-me. Sede santos. Como Paulo fala, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Não somente vencedores, mas muito mais do que vencedores. E o inimigo não tem nenhum poder sobre aqueles que se deixaram levar pelo vencedor, que é Cristo.
O demônio não tem poder nenhum sobre aquele que busca a santidade, que busca viver o PHN. O mundo, com os seus pecados, com as suas ideologias, não tem poder algum sobre nós, se nós deixarmos o Cristo vencer em nós. Se nós formos tomados por um desejo ardente de santidade, um desejo ardente de viver dia após dia, ou santos ou nada, levantando a bandeira do PHN e levantando um exército de santos, daqueles que buscam a santidade, para que o mundo veja e se converta. Precisamos ser um sinal nesse mundo, um sinal de santidade, porque o Senhor nos escolheu, nos elegeu, nos consagrou. Nós somos um povo escolhido. Todos nós, você que está manchado pelo pecado, se lambuzado na lama do pecado, o Senhor te escolheu também. Ele só espera que você hoje diga sim para Ele, diga não ao pecado. O Senhor te escolheu, não para ser um derrotado, junto com o demônio e o mundo, mas o Senhor te escolheu para ser um vencedor. E hoje nós precisamos celebrar essa vitória, porque se você falar sim hoje, meu irmão e minha irmã, você verá coisas maravilhosas o Senhor fazer na sua vida, se você dizer sim para Ele e dizer não ao pecado. E se você diz sim, levante-se agora. Nós vamos cantar essa canção, proclamando essa vitória na nossa vida. E se você diz sim, realmente do fundo do seu coração, o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Cantemos. Vê quem te elegeu, te ungiu, consagrou. Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou como servo qualquer, não te chamou como servo qualquer, mas com carinho, filho seu. Te capacitou, toda a força te deu. Te capacitou, toda a força te amparou deu. E acolheu. Amparou e acolheu. Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção sua vida. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção. Vitória, canta com unção tua vida. E escuta isso agora. O tempo é curto e não dá pra esperar. Tu não vês, Tu não vês. o tentador só procura te enganar, dizendo que tens mil motivos em ti, dizendo que tens mil motivos, enfim, para tudo abandonar. Para tudo abandonar. Se abraça o que é teu, abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue os teus braços, ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida.
faz mais do que vencedor. Não sei se o demônio foi colocando na tua vida, colocando na tua cabeça que você é um fracassado, que não tem mais jeito. Não sei você, meu irmão, que agora nos acompanha na TV, no rádio, na internet, ou você que está aqui nesse santuário. Se você foi sendo desacreditado pelo mundo, desacreditado pelo inimigo, desacreditado por tantos pecados que foram se acumulando na sua vida, mas eu trago essa boa nova, que o Senhor diz: você não é um derrotado, você não é uma derrotada, você é mais do que vencedor, você é um vitorioso em Cristo, você é uma vitoriosa em Cristo. O mundo não pode mais se derrubar, o demônio não pode mais contra você, se você deixar o Senhor ser o centro, se deixar o coração abrasar pelo Senhor, ser tomado de um desejo ardente, como aqueles jovens mártires, como os santos, ardente desejo de santidade. Nada pode te separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem as alturas ou a profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada poderá te afastar do Senhor, se você dizer sim a Ele, e dizer, batendo no peito: eu sou mais que vencedor. Bata no peito e diga: eu sou mais que vencedor. Diga forte: eu sou mais que vencedor. Mais forte: eu sou mais que vencedor. E canta isso, celebra a vitória com toda a força. Celebra a vitória. O Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Celebra a vitória. O Senhor Jesus regressando está. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Ou santos ou nada. E hoje é o dia para ser santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.